Nesse vídeo tem a continuação daquele projeto de fechamento de braço meia manga autoral com uma medusa e neo tradicional. Tem a continuação também daquele meu autoral de fechamento de costas que eu tô fazendo do filme A Bruxa. Tem eu também finalizando aquela tatuagem do Rei de Amarelo e da mitologia do Lovecraft. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Fica aí que eu já te mostro. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é terça-feira, são 12h25 da tarde. Daqui a pouquinho eu tô indo pro estúdio fazer mais uma tatuzinha, mas eu já falo sobre isso. Primeiro eu tô gravando aqui pra falar sobre ontem. A tatuagem que eu fiz ontem foi mais uma sessão naquele fechamento de braço da Letícia Perna, né? Aquele fechamento meia manga que a gente tá fazendo nela com a medusa, aquele meu neo tradicional autoral que eu mostrei aqui eu criando. Já mostrei eu fazendo algumas sessões aqui, então ontem a gente deu continuidade, foi um pouquinho mais do mesmo. A gente ainda tá nessa missão de fazer todas as cobras que estão em volta do rosto da medusa pra só então finalizar fazendo o rosto. Então ontem a gente jantou toda a parte aqui de cima e de trás do ombro, a cobra principal que tá ali mais em destaque com a cabeça mais protuberante, mais pra fora assim, com a boca aberta pra dar o bote. Então um pouquinho mais de detalhes aí envolvidos. Como todo o resto dessa tatu, eu fiz os traços mais delicados, mais finos com uma liner de 5 e o bold bem pesadão com uma liner 14 pra recortar e destacar bastante. Depois eu vim sombreando e colorindo com a Magnum Round 13, fazendo uma sombria de base aí em algumas partes bem pontuais e jogando a cor bem viva, bem coloridona, fazendo esse efeito aí de fúcsia, né, meio esse degradê, meio furta-cor nas cobras que a gente queria colocar para se harmonizar aí com as outras paletas de cores que a gente já fez, os outros trabalhos que estão no braço da Letícia, tudo de animais em neo tradicional. E aí, terminando essa parte aqui de cima, ainda faltavam algumas cobras, mas não ia dar tempo para fazer elas, então a gente optou por ir lá para baixo e fazer o colar da personagem, que era relativamente simples, a gente conseguia fazer aí nessa 1 horinha restante que a gente tinha. Então adiantei mais essa parte. A gente tá indo aí montando os quebra-cabeças, finalizando por áreas, começando e terminando cada parte na sessão pra não ter que fazer em camadas, não ter que fazer a linha numa sessão, sombra e cor e outra e tudo mais. Então esses blocos aí vão se montando aos pouquinhos, eles vão se somando e o desenho pronto vai aparecendo. Agora eu acredito que em 2 sessões a gente termina, mais uma pra fechar todas as cobrinhas que tem desse lado interno aqui do braço e o fundo, né, os efeitos de amarelo e tudo mais do fundo, pra então ficar faltando só o rosto numa última sessão. Então essa aí é a nossa previsão de término, mais 2 sessõezinhas. Eu vou voltar sempre aqui pra mostrar pra vocês o andamento. Então agora eu vou lá continuar também o fechamento de costas do Rodrigo Kazooie. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Valeu! Hoje é terça-feira, são 11h27 da noite. Cheguei em casa mais cedo, fui fazer umas paradas que eu tinha pra resolver aqui. E agora eu tô parando pra gravar, pra falar sobre a sessão que eu fiz hoje no Rodrigo Kazooie, meu editor aqui. Eu falei pra vocês, né, que eu ia tatuar ele hoje. E a gente continuou aquela sessão de fechamento das costas lá com o projeto do filme A Bruxa. E hoje foi dia de sombrear o Black Phillip, o bode lá, personagem importante aí do filme. Ele já tava todo em linha das últimas sessões, então hoje foi só sombra. Eu fiz com a minha pen, com a Micron Equalizer Turbo e usei uma Magnum Round 17 da marca Blade. Então basicamente foram aí 3 horinhas sombreando pra finalizar toda essa parte aí do body. Como era uma área bem larga, eu usei essa Magnum um pouco maior. Isso tem prós e contras. Ao mesmo tempo que eu cubro melhor as áreas e fico com uma pigmentação proporcional ao tamanho do desenho, essa minha pen, ela por não ser tão potente, por ser mais macia, dificultou um pouco a pigmentação. Eu poderia ter feito com a Stingray, que com certeza ia pigmentar bem forte, mas
mas eu queria usar a maciez da PEN pra fazer esses degradês aí de sombras e sombreados mais sutis. Então eu tentei achar aí um equilíbrio entre ela dar uma certa falhada e eu ir um pouquinho mais devagar, insistir um pouco mais ali, tomando cuidado pra não machucar demais a pele. Deu tudo certo, eu consegui pigmentar até as partes mais escurinhas. É muito bom ter essa maciez aí na hora de sombrear, que essa PEN tá me garantindo. Eu fiz tudo de preto puro, só com aquela sombra puxadinha mesmo, bem esfumaçadinha, pra fazer as transições, pra passar em algumas camadas pra fazer as áreas mais escuras, as áreas de cinza e tudo mais. A gente ia continuar essa sessão amanhã, ia fazer uma segunda parte, sombrear a personagem, a parte de baixo, já que não tá encostado, né, diretamente uma parte na outra, daria pra fazer em 2 áreas, mas amanhã acabou que surgiu um imprevisto, a gente vai ter que adiar. Eu ainda tenho mais tatu essa semana, volto aqui pra mostrar pra vocês em breve. Fica aí que já tem mais. Valeu! Hoje é quarta-feira, são 9 horas e 47 minutos. Eu terminei agora de fazer mais um projetinho, a tatuagem que eu vou fazer na minha prima, na Tabata, no sábado que vem. A gente já deixou marcado aí, já tem uma semaninha mais ou menos. E ela queria fazer essa Lotus, né? Ela tinha há um tempão essa ideia de fazer uma Lotus com um globo, né? Com o planeta Terra, de alguma forma integrado aí com esse desenho. Aí quando ela me passou a ideia, a sugestão que eu dei é fazer o globo como se estivesse saindo de dentro da Lotus, como se ele estivesse nascendo ali da parte interna. A Lotus tem essa característica, né, de ir abrindo as pétalas, então a ideia é que ela foi abrindo aí do centro, de onde seria o seu miolo, que ela tem um miolo diferente aí, que tem um relevo, uma protuberância, então em vez do lugar onde seria o miolo da Lotus normalmente, estaria saindo aí esse globo. Eu fiz esse esboço com base numa foto, já para pegar os detalhes das pétalas e tudo mais, mas aí eu dei uma estilizada, não só no formato, deixei um pouco mais vertical, menos horizontalizado, ou seja, um pouco mais arredondado na forma geral, e principalmente com acabamento. A gente viu algumas referências, ela gostou muito da pegada de sketch, das coisas que a gente viu, das coisas que ela me mostrou, então eu fui para esse lado aí, fui fazendo o mapa de sombras e luzes, né, o contraste entre as áreas de claro e escuro. Com a textura, eu usei a ferramenta de lápis do tablet para simular, que seria essas texturas mais riscadinhas, que ficam mais apagadinhas, mais falhadinhas aí, do estilo do sketch. É lógico que no lápis não vai ficar exatamente o efeito que tem na pele, que tem o recurso do rastelado, que você sabe que falha o traço propositalmente para fazer aquelas retículas, aquelas texturas. O charme desse efeito são as texturas, então é mais para passar a ideia geral, mas o efeito vai ser muito mais rebuscado, com um acabamento mais trabalhadinho aí na hora de passar pra pele. Ainda essa semana a gente vai tatuar, eu venho aqui para mostrar para vocês. Fica aí. Hoje é sábado, são 2 horas e 51 da tarde. Vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu fiz nos últimos dias, que eu não consegui realmente parar pra gravar. Então, começando por quinta-feira. Na quinta foi dia de continuar aquela tatuagem do fechamento do antebraço do Rafael. Eu já tinha feito, né, uma na parte interna, e aí ele veio fazer uma na parte externa. Eu mostrei aqui a primeira sessão. O tema da tatuagem é Lovecraft, né, o Rei de Amarelo, personagem aí da mitologia do autor, né, Lovecraft, na verdade, livro de um outro autor contemporâneo dele aí, que se relaciona com a própria mitologia que ele criou. A gente tinha feito na primeira sessão toda a parte de linha, todo o traço, tava cicatrizadinho na quinta-feira pra gente continuar. Eu fiz a sombra e a cor. Esse é um trabalho que é praticamente só sombreado, e o que ele tem de cor é só o fundo com tons de laranja e amarelo, pra ressaltar o personagem que tá em primeiro plano e pra trazer essa atmosfera aí, né, essa fazer referência ao fato dele ser, lógico, o Rei de Amarelo. Então eu sombreei e pintei e colori praticamente tudo com uma Magnum Round 9. Fui fazendo a sombra de preto puro ali, com a minha penzinha bem macia, bem suave, pra fazer todos os volumes, todos os mapas aí de contraste, né, de preto e cinza, que eu precisava fazer nessa tatu. E ela foi bem rebuscadinha, cheia de sobreposições com esses tentáculos, a própria anatomia do personagem toda trabalhada ali nos volumes, então eu dei uma atenção especial pra isso. É uma tatu que durou no total aí mais ou menos 4 horas a sessão. Depois de sombrear, eu comecei a fazer a cor, e aí era só preencher, né, não só a parte da capa de amarelo, eu usei 2 tons de amarelo, do amarelo ouro pro amarelo canário, e o fundo, que tem uma espécie de céu ali com um halo em volta da cabeça do personagem e uns efeitos meio de energia, de nuvens, uma coisa meio sinistra ali, que eu fiz um degradê desde um marrom avermelhado, passando pro laranja, pro amarelo ouro e pro amarelo canário em algumas partes, pra dar esse degradê aí do fundo e pra ressaltar a silhueta do personagem. Esse é o resultado final, vocês estão vendo, a tatuagem tá prontinha, e é isso, mais uma pra conta. Esse foi o que rolou na quinta-feira.
Ontem foi dia de tatuar a Tabata, minha prima. Ela foi lá pra gente fazer esse projetinho que a gente tava combinando, que ela tinha me pedido pra criar pra ela, de uma Lotus em sketch. A gente viu várias referências, eu mostrei aqui eu criando, né? Ela curtiu bastante essa pegada, então eu fiz essa Lotus aí em sketch pra gente tatuar. A gente decalcou ali na panturrilha dela e além do desenho, além do decalque, a gente resolveu acrescentar umas pétalas caindo, que eu fiz na hora ali de freehand, 3 pétalazinhas nesse freehand. E a gente começou a tatuar e foi uma tatuagem relativamente simples, né? Demorou menos de 2 horas, deve ter dado 1h40 aí tatuando. E eu fiz tudo com uma liner de 5, como eu queria bem delicadinho e tal. Poderia até ter usado 3, mas eu achei que 5 era legal pra dar um pouco mais de presença, encorpar um pouco mais o traço, tomando cuidado pra não juntar demais. E aí sketch, você já sabe, né? Fazer as linhas principais ali mais desconstruídas pra simular e aquele desenho mais solto, mais rascunhado. E na parte interna eu fiz o que seria o sombreado ali com o efeito do rastelado. Algumas linhas mais sólidas, mais uma voltagem um pouco mais reduzida pra falhar, e aí começar sólido e ir falhando à medida que você vai esticando essas linhas. Então tem umas partes que tem aquelas linhas já fragmentadas e tem outras partes que eu fiz praticamente o rastelado na retícula, na textura de pontilhado, né, de pontilhismo ali. Então dá aquela texturizada, faz um efeito bem bacana, um recurso estético bem legal, super simples, super delicadinho, super gostoso de fazer. E com isso eu fecho a minha semana de tatuagem. Mas antes de acabar o vídeo eu queria mostrar mais uma coisinha aqui pra vocês que eu quase esqueci. Eu devia ter mostrado no começo da semana, mas vamos lá. Como vocês sabem, né, como eu falei no vídeo da semana passada, eu viajei no último final de semana, fui acampar lá em Aldeia Velha. Eu sempre vou com uma galera e eu levei meu sketchbookzinho, né, aproveitei assim que eu tava lá no mó astral pra fazer uns desenhos mais livres, mais soltos, nada necessariamente a ver com tatu, mas na minha pira de desenho livre, que eventualmente vão virar quadros ou algumas coisas assim, mas por que não, que podem surgir ideias, né, pra eu fazer uns flashes. Eu quero fazer umas coisas diferentes, experimentar outras estéticas, então vou mostrar um pouquinho pra você aqui dos rabichos que eu fiz. Eu tava numa pira de estudar figura humana, especificamente boca e nariz. Eu entrei nessa pira e aí a gente tava com a galera ali, tipo, ouvindo música, sentado no gramado lá, bebendo, conversando, todo mundo curtindo, e eu fiquei nessa noia, desenhando pra caramba nesse sketchbookzinho. Terminava um, e cada hora que o clima, que a música do ambiente ia mudando, a vibe do desenho ia mudando também, então eu reabordava o mesmo assunto, acaba que cada hora com uma interpretação diferente, com uma, né, tentando deixar fluir através de mim, que eu tava sentindo ali, como é que tava a vibe da galera, da música e tudo mais. E esse foi o resultado que vocês estão vendo aí na tela. Eu curti pra caramba essa sériezinha de desenhos. Eu vou tentar fazer um pouco mais com frequência aqui meus sketchbooks de novo, voltar com essa prática que é muito bom, até pra ter ideia de flashes e tudo mais. Então fica aí esse playzinho aqui no final do vídeo que eu achei que ia ser maneiro de mostrar. E é isso, eu vou encerrando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Se você é novo, não esquece de se inscrever aqui, não esquece de dar aquele like no vídeo que ajuda pra caramba. E valeu, até a próxima. Falou! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.